O título da lição desta semana é Motivados pela Esperança. Diante do grande conflito, diante de tanta perseguição, de tantas dificuldades para fazer a vontade de Deus, como era possível sobreviver dessa maneira? Como era possível enfrentar as perseguições? Como era possível suplantar as perseguições? Era preciso ter fé. Era preciso ter fé e esperança. E ainda é preciso hoje ter fé e esperança para fazer a vontade de Deus. A esperança era a esperança da vinda do Senhor Jesus Cristo, um tema predominante das Sagradas Escrituras. O cumprimento da promessa feita por Jesus. Jesus disse que voltaria. E o cumprimento dessa promessa era a esperança dos crentes. Veja o verso para memorizar. Está em Isaías 25, 9. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Quando da reforma protestante na Europa, os servos fiéis de Deus mudaram para o Novo Mundo. Mas por que mudaram para o Novo Mundo? A perseguição aos anglicanos puritanos, reformados. Veja, quando se deu a reforma, Henrique VIII separou-se da Igreja Romana e fundou a Igreja Anglicana, a Igreja da Inglaterra, onde o rei era o líder da igreja. Isso acontece ainda hoje. Na Igreja Anglicana, o rei da Inglaterra é o líder da igreja, o líder máximo da igreja. Mas por que perseguiram alguns anglicanos puritanos? Veja o que eles pregavam, esses puritanos. Pregavam a separação da igreja e do Estado. Portanto, eles foram perseguidos como separatistas. Eles fugiram para a Holanda em 1620. Em 1620, eles saíram da Holanda e foram para o Novo Mundo, em setembro. Os chamados pais peregrinos, num navio chamado Mayflower, ou seja, a flor de maio. Esses peregrinos, esses fiéis cristãos que procuravam fazer a vontade de Deus e que não queriam fazer a vontade do rei da Inglaterra, eles embarcaram, 102 embarcaram para o Novo Mundo. Desses 102, somente 53 sobreviveram. E eles foram para a Nova Inglaterra, a região noroeste dos Estados Unidos, ou melhor, nordeste dos Estados Unidos. Bem, fundaram então, basicamente, a sociedade americana. Veja o texto da nossa lição. Depois que a reforma na Europa naufragou e foi dificultada por divisões e conflitos, o protestantismo criou raízes no Novo Mundo, no território que se tornaria os Estados Unidos. Muitas pessoas buscaram tomar o manto da verdade, o que incluía a crença na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Veja, esses cristãos que vieram para o Novo Mundo, que vieram para a América do Norte, onde depois se tornou os Estados Unidos, eles criam na verdade bíblica, e dentre as verdades bíblicas havia a esperança da volta do Senhor Jesus Cristo. A segunda vinda de Cristo, o advento do Senhor Jesus. Veja aí no texto da nossa lição que apresenta um personagem importante, que é o que nós vamos estudar, e a mensagem deste personagem que nós vamos estudar nessa semana. Entre essas pessoas estava um fazendeiro batista chamado Guilherme Miller. A partir do seu estudo da Bíblia, ele acreditou que Jesus viria em breve em sua geração. Ele começou a pregar a mensagem, iniciando um movimento que, embora tenha enfrentado um grande desapontamento, revelou verdades que permanecem relevantes. Guilherme Miller, estudando as profecias, entendeu que o Senhor Jesus voltaria e que voltaria em 1844. Entretanto, o Senhor Jesus não veio. Mas e a pregação de Guilherme Miller, o reavivamento de Guilherme Miller? Será que serviu para alguma coisa? Vamos ver como que esse movimento foi importante e é importante até hoje. A segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Alegria e esperança para os crentes ao longo da história.
Os crentes ao longo da história, quando perseguidos ou não, os crentes ao longo da história aspiravam à breve volta do Senhor Jesus. Estavam prontos, continuamente prontos, aguardando o Senhor Jesus. Se eles estavam nessas condições, se essas condições de esperança eram necessárias para os crentes ao longo da história, elas são muito necessárias para nós hoje, que somos o povo dos últimos dias. Também para nós devemos estar preparados. Mas veja, irmãos, o Senhor Jesus não vem, o Senhor Jesus está demorando. Veja o texto de 2 Pedro 3,9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, paciente para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Muitas vezes nós, quem sabe, pensamos, o Senhor Jesus já podia ter vindo, o Senhor Jesus deve vir, por que ele está tardando? E a Bíblia nos diz, ele não está tardando, mantenham a esperança. O que ele está fazendo é esperando que outros se salvem. Que Deus abençoe o estudo que vamos fazer nesta semana, sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, sobre os eventos que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo, e que dessa forma, então, possamos manter a nossa esperança viva, a esperança do povo remanescente de Deus viva. Somos a igreja do Advento, irmãos, o que é aqueles que aguardam a volta do Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, porque mais uma vez vamos abrir a tua palavra e nessa semana estudarmos sobre a bendita esperança, a esperança da volta do Senhor Jesus Cristo, do retorno do Senhor Jesus Cristo para buscar os seus servos fiéis. Nos abençoa, portanto, para que possamos fazer um estudo feliz e que esse estudo renove a nossa esperança e para que sejamos felizes e que estejamos sempre prontos, sempre nos aprontando, sempre prontos para receber o Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Quero desejar um feliz estudo para todos nós, um feliz estudo nesta semana. Veja ainda o verso para memorizar desta semana. Naquele dia se dirá, este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Esse é o plano de Deus, esse é o plano de Deus para cada um de nós. Esse é o plano de Deus para que nós nos alegremos na volta do Senhor Jesus. Vivamos na esperança da volta do Senhor Jesus. E recebamos o Senhor Jesus quando ele voltar. Nos alegremos com alegria, com exultação. Deus abençoe a todos. Tenham todos uma feliz semana.